quais são as principais regras relacionadas aos sujeitos do processo no CPC. Nós iniciaremos agora o estudo das principais regras constantes no Código de Processo Civil sobre o tema sujeitos do processo. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns itens aqui que nós vamos estudar. Então, esses são os itens que nós vamos estudar: sujeitos do processo, partes, deveres e direitos das partes e de seus procuradores, despesas e multas, além da substituição das partes e dos procuradores. Dentro do item da capacidade processual, nós estudaremos capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, curador especial, poderes do curador especial, o incapaz, o réu preso, o réu citado de forma ficta, ou fictamente, defensoria pública, ministério público, consentimento do cônjuge, litisconsórcio passivo necessário, suprimento judicial da autorização. Esses temas todos relacionados à ideia de sujeitos processuais. E eu começo por dizer o seguinte: uma coisa é a capacidade civil, a capacidade para praticar validamente os atos da vida civil. Outra coisa é a capacidade de parte, a capacidade de ser parte em juízo. A gente sabe que algumas pessoas possuem capacidade de ser parte, de estar em juízo, mas não possuem capacidade civil. Então, por exemplo, uma criança menor de idade, ele vai ter a capacidade de ser parte, um menor de idade, ele pode ajuizar uma ação, mas ele não tem capacidade civil. E mesmo no âmbito judicial, quando ele é parte, por exemplo, menor de idade, ajuiza uma ação em face de seu pai, por exemplo, para pleitear alimentos, pensão alimentícia, ele o faz em nome próprio, né? Então, o Joãozinho, menor de idade, ele ajuiza uma ação, por exemplo, representado por sua mãe. Então, na ação, na petição inicial, se você for ajuizar uma ação de alimentos, por exemplo, de um menor de idade pedindo alimentos em face do pai, pedindo pensão alimentícia em face do pai, na verdade o Joãozinho vai aparecer como parte, representado por sua mãe. Então, normalmente, figura é assim, inclusive, na petição inicial. Joãozinho, né? E coloca lá a qualificação, neste ato representado por sua mãe, por exemplo, fulano de tal, vem propor a presente ação de alimentos em face de Beltrano, por exemplo, seu pai, com qualificação. Então, o Joãozinho, ele tem capacidade de ser parte, embora ele não tenha capacidade civil, né? A mesma coisa a gente vai em relação às empresas. As empresas, as pessoas jurídicas, elas têm capacidade de ser parte e elas são representadas por aquele que o estatuto, o contrato social coloca como representante. Então, um diretor da empresa, por exemplo, pode contratar um advogado e esse advogado ajuiza uma ação em nome da empresa. Então, é uma empresa representada pelo seu diretor que contrata um advogado, né? E aí ele ajuiza uma ação. Então, uma pessoa jurídica, obviamente, também pode figurar como parte. A gente sabe também que existem é, determinadas figuras jurídicas que foram criadas e que possuem capacidade de parte, embora não sejam pessoas jurídicas, não tenham capacidade civil propriamente dita de forma no sentido amplo do termo, né, segundo o Código Civil. Então, por exemplo, se você pensar numa massa falida ou num espólio, você percebe que o espólio de fulano de tal, por exemplo, a pessoa que faleceu, então se você ajuizou uma ação de inventário, né? Porque, por exemplo, o João da Silva faleceu, então deixou bens e deixou herdeiros. O espólio do João da Silva, ele, embora não seja uma pessoa jurídica, não tenha CNPJ, mas ele tem capacidade de ser parte. Ele pode ajuizar uma ação, por exemplo, em face do devedor, né? Ele pode ajuizar uma ação, por exemplo, de reintegração de posse, o espólio de João da Silva. Então, embora ele não tenha propriamente, não seja uma pessoa jurídica, e não tenha uma capacidade civil ampla como a gente conhece, mas ele tem capacidade de ser parte. Então, a gente tem algumas figuras jurídicas que foram criadas que possuem capacidade de ser parte, embora não tenha uma capacidade civil ampla, tal como a gente vê, por exemplo, na pessoa natural, na pessoa jurídica como um todo, né? Que contrai direitos e obrigações de forma mais regulada, né? Pelo sistema civil, né? Pelas normas do direito civil e direito empresarial, obviamente. Então, existe essa diferenciação, a gente tem que diferenciar isso.
Uma coisa é capacidade civil, outra coisa é capacidade de ser parte, e vou acrescentar mais um. Uma outra coisa é a capacidade postulatória. O que é a capacidade postulatória? A capacidade postulatória é a capacidade de postular em juízo, de pedir em juízo. Você pode ter, por exemplo, uma pessoa maior de idade, capaz, então ela é capaz para exercer os atos da vida civil, mas ela pode não ter capacidade postulatória. Então ela tem capacidade de ser parte, ela tem capacidade civil, mas não tem capacidade postulatória. Ela não pode postular em juízo, né, ela sozinha, sem um representante. Então, normalmente, pelo menos o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, ela coloca lá que quem tem capacidade civil é o advogado. O Código de Processo Civil também coloca isso. É o advogado que, via de regra, tem capacidade civil, a capacidade postulatória, melhor dizendo. Então, o advogado, que é aquele que é inscrito na OAB, advogado é aquele que é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tem inscrição regular, ele tem capacidade postulatória, ele pode postular em juízo em nome de outra pessoa. Então, por exemplo, se você pensar na Maria, que é maior, capaz, ela não é advogada, então ela não vai conseguir postular em juízo. Ela tem capacidade civil, tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade postulatória. A Maria terá que contratar um advogado para que ele, advogado, ele que possui a capacidade postulatória, possa pedir em nome da Maria, possa representá-la em juízo. Então, repito, uma coisa é capacidade civil, outra coisa é capacidade de ser parte e outra coisa é a capacidade postulatória, que, via de regra, essa última pertence ao advogado. Mas a gente tem que lembrar que o promotor de justiça e o procurador da República, membros do Ministério Público, também têm capacidade postulatória, mesmo não sendo advogados. É por força da Constituição e por força de lei, né? O defensor público é a mesma coisa. O defensor público é uma espécie de advogado público, né? O procurador da Fazenda, o procurador do Estado, o procurador do município. Eles, tecnicamente falando, eles são advogados públicos, né? Mas são advogados também. Eles podem postular em juízo. O promotor não. O promotor não é advogado, mas ele tem capacidade de postular em juízo, tem capacidade postulatória também. E aí vale lembrar também um outro detalhe sobre essa questão da capacidade postulatória. Em alguns casos específicos, a lei atribui a uma parte, que é uma pessoa capaz, maior de idade, a capacidade postulatória, mesmo ela não sendo advogada. Aqui eu não estou falando do Ministério Público, não. Estou falando de uma pessoa natural, uma pessoa física, né, vamos falar assim, pessoa comum que não exerça nenhuma função, não tenha, exerça a profissão jurídica. Em alguns casos, a lei coloca lá, abre uma possibilidade da própria pessoa postular em juízo sem advogado. Atribui uma capacidade postulatória. A gente vai ver isso no caso dos juizados especiais, por exemplo, dos estaduais, a gente tem até 20 salários mínimos. O próprio cidadão pode ajuizar uma ação, iniciar um procedimento nos juizados especiais cíveis sem advogado, né? A gente vai ver também na Justiça do Trabalho essa possibilidade do reclamante, o empregado, postular em juízo sem advogado, que é raro, né? A maioria das vezes ele contrata um advogado para postular em juízo. E no caso também de habeas corpus, é possível postular-se em juízo sem advogado. Mas note que mesmo nesses três casos, são casos excepcionais, foi questionado inclusive a constitucionalidade desses dispositivos perante o Supremo, questionando que se seria possível, por exemplo, a lei dos juizados especiais, atribuir essa capacidade postulatória a alguém que não seja advogado. Foi questionado isso, a OAB questionou isso perante o STF. O STF entendeu que, por conta do acesso à jurisdição, ou acesso à justiça, como queira, seria possível, nesse caso específico, atribuir, por conta da informalidade, da celeridade que rege os juizados especiais, a possibilidade do próprio cidadão ajuizar uma ação até 20 salários mínimos sem advogado. Então, ou seja, o Supremo entendeu que é constitucional esses dispositivos da lei dos juizados especiais que autorizam o cidadão a postular em juízo sem advogado. Mas são atribuições excepcionais. Via de regra, a capacidade postulatória pertence mesmo ao advogado. E mesmo nesses casos em que a lei autoriza a postulação em juízo por alguém que não seja advogado, reparem que na maioria das vezes o cidadão prefere, com razão, ter uma representação, ser representado em juízo por advogado. Por quê? Vocês sabem, né? Vocês como estudantes de direito, mesmo vocês como profissionais do direito, vocês sabem que é muito difícil, o sistema jurídico é muito complexo.
Você imaginar que uma pessoa que não tem, para quem tem conhecimento técnico já é difícil, imagina para quem não tem conhecimento técnico postular em juízo. Fora que nos juizados especiais há uma série de limitações em relação a recursos, por exemplo, em que somente o advogado pode recorrer. O cidadão, por exemplo, que não é advogado, ele não vai, embora ele tenha capacidade postulatória excepcional nesse caso aí, mas ele não vai poder, se ele precisar recorrer, se ele não concordar com a decisão judicial, ele vai ter que contratar um advogado para interpor recurso para ele. Então, nota que é uma capacidade postulatória bastante limitada, né? Vai limitar bastante essa possibilidade dele exercer o seu direito de defesa e o exercício do contraditório também. Então, é aquele negócio. Por isso que a gente vê muitos reclamantes, empregados, que quando ajuiza uma ação em face da empresa em que ele trabalhou, ele prefere contratar advogado que postular em juízo sozinho. Nada mais óbvio, porque é um sistema muito técnico, muito difícil. E para quem tem conhecimento já é difícil, imagina para quem não tem. Então, essa é uma diferenciação inicial que eu queria fazer nesse vídeo sobre o que é capacidade de ser parte, o que é capacidade civil, né, que normalmente é atribuída a pessoas maiores, capazes, né? O incapaz, o maior incapaz, ele vai ser representado por seu curador, aquela pessoa que o representa em juízo. Um menor de idade, quando, por exemplo, ele é órfão, não tem os pais, você vai nomear, por exemplo, para ele um tutor, e essa pessoa vai representá-lo em juízo. O incapaz vai ser parte, mas ele vai ser representado em juízo por alguém, né? Alguém que vai contratar um advogado. Uma criança não vai lá ao escritório para contratar um advogado, por exemplo. Vai ser alguém que vai representá-lo. Pode ser o tutor ou pode ser os próprios pais, né? No caso do maior de idade incapaz, será o curador que vai representá-lo em juízo. O caso do inventário, né, do espólio, quem vai representar o espólio é o inventariante. No caso do condomínio, quem vai representar o condomínio é o síndico, né? E por aí vai. Depois eu vou ler para vocês aqui o artigo do Código de Processo Civil que menciona quem representa, né, cada uma dessas figuras aí que eu mencionei para vocês. Então essa aqui é só uma conversa inicial. E dentro dessa conversa inicial, vou ler para vocês o artigo 70 do Código de Processo Civil. O artigo 70 do Código de Processo Civil, quando ele fala de capacidade de ser parte, ele menciona que toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. E aí a gente pode ler essas anotações aqui. A capacidade de ser parte diz respeito à capacidade do sujeito de gozo e exercício de direitos e obrigações, conforme a gente encontra lá no artigo 1º do Código Civil. Existindo para as pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas formais, artigo 75 do CPC, e a maioria dos entes despersonalizados, tais como mesas de corpos legislativos para as ações de mandado de segurança. Então, a lei pode criar uma capacidade de ser parte a algumas figuras que não são personalizadas, não são pessoas jurídicas, como eu mencionei para vocês, tais como as mesas, né, no âmbito legislativo, que elas podem ter capacidade de ser parte para impetrar, por exemplo, mandado de segurança, né? E aí existem também as questões que eu mencionei para vocês, da capacidade de ser parte, que nem sempre é acompanhada de capacidade de estar em juízo. Então, um capaz, ele vai ser representado por alguém, né, que vai representá-lo na demanda, é o representante do incapaz que vai assinar a procuração do advogado, mas lembrando, sempre em nome do incapaz. O incapaz, ele é parte, mas ele vai ter que ser representado em juízo. A súmula 525 do STJ, inclusive, prevê uma regra, né, muito interessante, uma interpretação muito interessante. Fala que a Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Então, a Câmara dos Vereadores, ela, embora não tenha personalidade jurídica, ela pode ajuizar uma ação, desde que seja para postular direitos ou defender direitos relacionados ao exercício da sua função legislativa, da sua função da própria Câmara dos Vereadores. Então, é uma regra bastante interessante que merece uma reflexão sobre isso. Notem que as partes no processo terão necessariamente que praticar atos processuais. O que quer dizer atos processuais? Petições, participar de audiências, interpor recursos, etc. E os atos processuais são atos jurídicos, com os mesmos requisitos dos atos jurídicos em geral
que vocês já conhecem lá, aprenderam na introdução ao direito, né? E também no código, no direito civil. Quer dizer, quando você pensa lá em ato jurídico, né? Você pensa em forma prescrita ou não defesa em lei, agente capaz, né? Objeto lícito, você vai perceber que esses requisitos, quando a gente pensa em ato processual, vão acompanhar esse mesmo raciocínio, né? Você vai ter que ter uma validade do ato jurídico para que você possa reconhecer aquele ato processual como ato válido, porque o ato processual é um ato jurídico. Só que reparem que, mesmo tendo capacidade de ser parte, uma parte pode não ter capacidade para postular em juízo. Como eu falei com vocês, uma coisa é a capacidade de ser parte, outra coisa é a capacidade postulatória. Essa capacidade de praticar esses atos jurídicos postulatórios, ela, via de regra, pertence ao advogado. E há uma outra questão também, como eu falei com vocês, tá? Além da ampliação dessa questão da capacidade de ser parte, a gente tem algumas pessoas que não têm capacidade propriamente civil, não têm personalidade jurídica no sentido estrito do termo, mas que a lei ou a própria jurisprudência cria a possibilidade desses entes despersonalizados de propor ações em juízo. Ou seja, embora a Câmara dos Deputados não tenha propriamente, estritamente personalidade jurídica, mas ela pode demandar em juízo, impetrar mandado de segurança, ajuizar uma ação para defender os seus direitos, as suas prerrogativas, o exercício da função legislativa. Então, para essa situação específica, o STJ reconheceu que existe interesse de agir, o pedido é juridicamente possível e que a Câmara dos Vereadores possui, neste caso específico, capacidade de ser parte, de demandar em juízo para defender os seus direitos, né? Seus direitos e deveres institucionais. E isso ocorre também com as mesas legislativas, como eu ensinei para vocês. A mesa do Senado, a mesa das Câmara dos Deputados, pode ter capacidade postulatória, melhor dizendo, capacidade de ser parte, de demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Uma última questão que eu queria trabalhar com vocês aqui nesse vídeo é essa questão de encarar a capacidade de ser parte e a capacidade postulatória como um vício sanável, é um pressuposto processual. Eu entendo que é um pressuposto subjetivo, um pressuposto de existência do processo. Por quê? Para você postular em juízo, você tem que ser uma parte civilmente capaz ou estar representada. E a pessoa que postula em juízo tem que ter o quê? Capacidade postulatória, como eu ensino para vocês. Então, esse é um pressuposto de existência da ação. É um pressuposto de validade do processo. É um pressuposto processual. E a gente percebe o seguinte, é um pressuposto subjetivo, que tem a ver com os sujeitos do processo, né? A parte é um sujeito do processo, sem dúvida disso. Então percebam que, como é um pressuposto processual de validade, este é um vício que a gente percebe que facilmente é um vício sanável. Por quê? Se tem um defeito de representação, o juiz pode intimar o autor para corrigir esse defeito de representação. Pode conceder um prazo para que emende a inicial e corrija esse vício. E apenas se a parte não concordar com essa emenda da inicial, essa correção do vício, é que o juiz vai extinguir, encerrar o procedimento sem resolução de processo, né? No caso do autor, né, se for o réu, aí nesse caso a gente vai perceber o seguinte: se o réu tem algum defeito sanável, o juiz intima para sanar e ele não corrige o defeito, se porventura esse defeito de representação ocorre durante a contestação, o juiz vai reconhecer a revelia do réu e o procedimento vai continuar. Então, resumindo o seguinte: a capacidade de ser parte, a capacidade postulatória, constituem, sem dúvida, um pressuposto processual. Eu entendo que é um pressuposto processual subjetivo. Por que é subjetivo? Porque tem a ver com os sujeitos do processo. E as partes são sujeitos do processo. Então, para você demandar de forma válida, por isso que é um pressuposto processual de validade, para que possa existir a ação e possa continuar, para que se chegue até o mérito, você tem que preencher esses pressupostos processuais, esses requisitos de procedibilidade. Quero dizer, se porventura é o menor de idade que vai ajuizar uma ação, na procuração tem que constar o nome do menor de idade, quem que está representando esse menor de idade
e a assinatura de quem representa esse menor de idade. Ele vai ajuizar uma ação, né? Neste ato representado, por exemplo, Joãozinho, neste ato representado por sua mãe, né? Se é o Joãozinho, o menor de idade. Até aí está tudo bem, tem advogado tem capacidade postulatória, na procuração está tudo certo, o Joãozinho figura como autor e a mãe representando, está tudo ok. Mas se o juiz constatar, ao analisar a petição inicial, que tem um defeito de representação, que a mãe ajuizou uma ação em nome dela para pleitear alimentos para o Joãozinho, a gente percebe que tem um defeito aí de representação, né, e de capacidade de reparte, porque no caso aí a mãe não vai ter, ela não vai ter essa capacidade processual, essa capacidade de ser parte. Então o que vai acontecer? Se porventura o juiz perceber que ocorreu esse erro, ele vai intimar o autor para emendar a inicial e corrigir esse defeito, colocando uma procuração nova, por exemplo, corrigindo a petição inicial e colocando o Joãozinho como autor da ação, por exemplo. Se porventura ajuizou uma ação e não juntou a procuração, não mostrando, por exemplo, ao advogado que ele tem capacidade postulatória, capacidade de representar aquela parte em juízo, o juiz vai fazer da mesma forma. Esse é um vício sanável. Ele vai intimar o autor para emendar a inicial. Se ele não emendar, num caso ou no outro, ele vai encerrar o procedimento sem resolução de mérito, porque o autor não preencheu esse requisito esse pressuposto processual de validade, esse pressuposto processual subjetivo de existência válida e regular do processo. Então, repare, se for o autor, o juiz tem que intimar o autor para dar a oportunidade dele corrigir o vício, ele não pode extinguir de cara. O autor, se ele corrigir, a ação continua normalmente. Se o autor é intimado a sanar o vício, na emenda da inicial, e não emenda essa inicial, não corrige o vício, aí o juiz tem que encerrar o procedimento sem resolução de mérito. Até aí tudo bem. Se o defeito de representação estiver relacionado ao réu, aí nesse caso vai ser diferente. O juiz vai dar a oportunidade também do réu corrigir isso, porque a gente tem um princípio chamado princípio da primazia do mérito. O juiz tem sempre que privilegiar o mérito em toda e qualquer ação. Se porventura ele percebe que existe um vício sanável, quer dizer, algo que pode ser corrigido, ele tem que intimar as partes para corrigir esse vício, para sanear os vícios. E ele só vai aplicar essa questão, por exemplo, se for o autor, extinção sem resolução de mérito, se porventura não for possível mesmo corrigir ou, tendo intimado o autor se negar a corrigir o vício. No caso do réu é diferente, porque se o réu apresentou uma defesa e está com defeito de representação, o juiz ele vai intimar o réu, né, para tentar corrigir esse vício, esse defeito de representação. Se o réu não corrigir, o que vai acontecer? A ação ela vai continuar. O juiz não vai extinguir sem resolução de mérito. Simplesmente o juiz vai reconhecer a revelia do réu. E aí vai ter as consequências da revelia. O juiz pode presumir verdadeiros fatos articulados pelo autor e o réu pode ser condenado. Então a consequência é diferente. Se houver um defeito em relação ao autor, o autor é intimado para emendar e ele não emenda, o juiz extingue sem resolução de mérito. Se é o réu, a ação continua, né, aplicando, por exemplo, eventualmente, os efeitos da revelia. A ação vai continuar da mesma forma, porque existe a preclusão e a preclusão preenche os vazios da estrutura procedimental e a ação continua. Porque o autor não tem nada a ver com isso. Se o réu ele não cumpriu com seus requisitos, né, os requisitos para demandar em juízo, para postular em juízo, cabe ao autor simplesmente esperar a emenda, a correção. Se o réu não corrigiu, a ação continua. O autor fez tudo certo. Então a consequência é distinta. Se for o réu que o réu não corrigiu, a ação continua. Se foi o autor que não corrigiu, o juiz extingue sem resolução de mérito. Então essa é uma questão bastante importante. É um vício sanável, mas é um pressuposto processual, que se não for corrigido, gera consequências. Nos próximos vídeos eu tratarei de outros assuntos relacionados a esse tema aí, sujeitos do processo. Um abraço.